O quinto episódio de Cavaleiro da Lua revelou o passado do Mark, afinal de quem é o verdadeiro corpo, do Mark ou do Steve. E além disso, o Steve pode ter morrido de vez, ele pode ter passado dessa pra melhor. Como assim? É isso que eu vou explicar nesse vídeo, então acompanha porque essa análise realmente está demais, vambora! Fala nerd, beleza? Meu nome é Patrick Souza, seja muito bem-vindo ao canal PS Nerd. E eu já devo dizer que esse episódio ele não teve muita pancadaria, na verdade, ela só acontece no final, o que não significa que esse episódio tenha sido ruim, muito pelo contrário, esse episódio foi muito bom. Ele acabou esclarecendo quase todas as dúvidas sobre o Mark e o Steve, e eu digo quase porque ele não acabou mencionando muito a terceira personalidade do Cavaleiro da Lua, que é o do Jake Lockley, então isso pode ser abordado um pouco mais pra frente nos próximos episódios. Apesar de eu achar que esse episódio teria sido perfeito para abordar isso, né? Mas a prisão em que eles estavam, na verdade, era o local onde estavam armazenadas as suas memórias. E ao longo do episódio eles foram revelando até como o Mark acabou se tornando o Cavaleiro da Lua, que era uma coisa que todos queriam saber. E no final acabou sendo mostrado ele se encontrando com o Khonshu pela primeira vez e como ele de fato acabou conseguindo os poderes do Cavaleiro da Lua, né, do braço direito do Khonshu. Eles começaram a ver seus passados por causa da Tueres, que tinha removido os corações dele e tinha dito que o único jeito era fazer com que os corações acabassem se equilibrando na balança, ou seja, saca só aqui, só que os corações dele, eu reparei que quando ela arrancou ele do peito, eles eram brancos. Me diz aí, em alguma vez na sua vida você acabou vendo um coração branco? Eu sei que a empresa do Mickey Mouse e a Disney cheia de frufru, cheia de nhenhenhen, recentemente eles até removeram umas cenas de Soldado Invernal e também do Falcão, que eles acabaram trocando algumas coisas. Eu sei que a Disney é cheia desse negócio, mas porra, isso aí passou do limite. Coração branco? Deixa aqui nos comentários qual foi a última vez que você viu um coração branco na sua vida. E continuando com a busca, eles acabaram encontrando uma criança e o Steve acaba seguindo ela, e é aí que ele descobre que ele tinha um irmão e que quando crianças o Mark e ele foram numa caverna e o irmão acabou morrendo afogado. Isso deixou a mãe do Mark péssima ao ponto de acabar culpando o Mark, que também era só uma criança. Isso acabou meio que mexendo com a cabeça do garoto, tipo, ficou meio louco. E desde então, Mark começou a sofrer abusos e diversos abusos da parte da mãe, que ficou culpando ele pela morte do irmão, apanhando de verdade. E foi aí que vemos como o Steven acabou sendo criado, ou seja, o Mark é o verdadeiro dono daquele corpo, igualzinho que é nos quadrinhos. Muita gente pensou que isso ia sofrer por causa da adaptação, mas no final das contas não, o Mark é o verdadeiro dono do corpo, o Steve que é uma invenção do Mark. Ou seja, é exatamente isso, o Steve foi só a personalidade criada por causa dos ataques da mãe que o Mark acabava sofrendo quando era criança, ou seja, o Steve foi uma forma do Mark acabar se protegendo da própria mãe. Olha que loucura isso, né? Esse episódio também mostrou pra gente como foi a primeira ligação do Mark e do Khonshu no Egito, porque depois dele ter sido dispensado do exército, ele acabou sendo recrutado pelo comandante dele para invadir uma tumba egípcia. Aí você já sabe qual é, né? Qual foi essa tumba egípcia do Khonshu. Mas aí o cara queria que o Mark executasse todos os outros lá, incluindo o pai da Layla. Claro que ele se negou e ele acabou levando bala, assim como todo mundo. Originalmente é de fato como ele consegue seus poderes nos quadrinhos, só que aí ele começa a se rastejar, isso com tudo com o Mark e o Steve vendo essa lembrança, isso que eu tô dizendo, né? E todo ferido, o Mark continuou se rastejando até a tumba do Khonshu. Ele estava todo sangrando, estava quase pra morrer. Ele inclusive pegou a arma e ele ia atirar na própria cabeça. Só que aí o Khonshu chega e fala: pera aí, cara, quer fazer um acordo com o diabo? E aí que o Mark acabou aceitando esse acordo, trazendo calamidade com as pessoas que ferem outras, pessoas malignas. E foi assim que surgiu o Cavaleiro da Lua. E você quer saber por que mesmo o Mark sendo o verdadeiro dono do corpo, ele e Steve acabaram se separando daquela maneira, como a gente foi descobrindo no primeiro episódio? A questão para isso é simples. O Mark, ele acabou se separando de vez do Steve por causa da morte da mãe dele. Porque a morte dela acabou quebrando a mente do Mark. Isso fez com que o surgimento do Steve não fosse mais uma coisa meio que temporária, fosse de vez. Ele meio que assumiu o controle. Foi tipo o Hulk quando ele expulsou o Bruce Banner e ele acabou assumindo o controle do corpo de vez. Foi basicamente a mesma coisa. O Mark ficou completamente arrasado depois da morte da irmã dele, enquanto que o Steve não fazia a menor ideia de que ela ainda que ela tinha morrido. Na cabeça dele ela estava viva. Inclusive eu vou falar o motivo dele ter achado que ela estava viva porque ele estava conversando com ela. E a morte da mãe do Mark acabou acontecendo 2 meses antes do primeiro episódio da série começar, tá bom? E tá bom, então quem era aquela mulher que o Steve falava no telefone? E agora que eu vou falar, né? Bom, o Steve ficava falando sozinho, igual ele faz com aquela estátua que tem no meio da cidade. Se você reparar bem, enquanto o Steve conversa com a mãe dele, em nenhum momento a gente consegue ouvir a outra pessoa falando, né? Isso prova que não tinha ninguém do outro lado, ou seja, ele ficava falando sozinho. Ele realmente acreditava que estava conversando com a mãe, quando na verdade ele falava sozinho. Pra
Aqueles que têm um coração um pouco mais sensível, como eu aqui, que dói bastante, devem achar que isso é triste, né? Pois é, vai ficar pior ainda, porque quando o navio acaba chegando ao destino, a balança não tinha se equilibrado, então os mortos começam a aparecer para pegar os dois. É aí que rola aquele fight maroto que estava faltando nesse episódio. A gente sabe que o Mark é casca grossa, mas nem ele estava dando conta de alguns mortos. É aí que o Steve acaba ajudando ele, e como ele tem aquela memória muscular, porque essa é a única explicação que sobrou, ele acaba dando uma porrada nos mortos. Só que ele acaba caindo junto deles, e com isso ele acaba sendo transformado em pedra. Tá bom, mas e aí? Como é que fica agora? O Steve morreu? Bom, a Tueres disse no começo do episódio que as suas almas iriam para Duarte, enquanto seus corpos ficariam na areia, transformados em pedra. Ou seja, o Steve ainda pode estar vivo, como foi mostrado no final do episódio, o que quer dizer que o Mark pode acabar salvando ele no próximo. Agora, como ele vai fazer isso, eu não faço a mínima ideia. Também não faço a mínima ideia de como o Khonshu vai sair daquele estátua de pedra, porque ele também foi transformado em pedra. Como é que eles vão conseguir salvar o Khonshu? Então isso aí vai ter que ficar para os próximos episódios. Eu senti um pouco falta da Layla nesse episódio, porque ela não apareceu, mas o Mark disse que ela pode ter ido atrás do Harold, e no mundo real a Amit já deve ter despertado, porque várias almas estavam caindo. Ou seja, tipo, o mundo pode estar em caos. Quando o Mark conseguir voltar para a superfície, para o mundo real, o mundo pode estar sendo destruído. Eu não sei se pode acontecer assim, porque estamos falando de uma série, né? Então eu não sei se o orçamento que a Disney fez para fazer essa série pode se equiparar a, tipo, não é como o filme dos Vingadores, onde a gente vê cidades sendo destruídas, prédios caindo. Na série isso pode ser diferente, então a gente vai ter que ver pra ver como está o mundo, né? Vamos esperar o Mark sair no próximo episódio, se é que ele vai conseguir. Se eu não me engano, faltam mais 2 episódios pra acabar, mas essa série tá realmente muito empolgante. A gente também chegou a ver um pouco do pai da Layla morto, né? A gente não conseguiu ver ele em vida, nem ouvir a voz dele, porque quando o Mark e o Steve passaram, ele já tinha sido fuzilado, mas foi uma boa menção pra ele não parecer aquele personagem fantasma que só foi citado, né? Pelo menos é bom ver uma imagem morta do que não ver ninguém. E aí, você gostou desse 5º episódio do Cavaleiro da Lua? Está muito ansioso pro 3º? Eu disse que faltava 2, mas se eu não me engano só falta mais um, porque esse foi o 5º episódio, se eu não me engano serão 6. Eu posso estar enganado aqui, mas deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião e diga quantos episódios ainda faltam. Muito obrigado, eu vejo você no próximo vídeo. Fui!